médicos estão reagindo ao pronunciamento do presidente. Bom, eu quero trazer essas reações que são muito diferentes quando a gente começa a ler e entender. Veja, hoje o Drauzio já falou uma coisa que o meu canal ontem e o canal do filósofo Paulo Graudelli andamos alertando. Eu estou falando isso porque eu não estou vendo outros youtubers na mesma vibe que a gente. Tá todo mundo falando de lavar a mãozinha e isolamento social. Não é assim que a gente vai resolver o problema. Hoje vem o Drauzio justamente falando. Não é assim que a gente vai conseguir resolver a situação brasileira. O vídeo dele é excelente e vai de encontro, até em frases extremamente iguais ao que eu nesse canal aqui, o filósofo Paulo Graudelli no canal dele lá de filosofia política, andou discutindo. Para quem não entendeu a crítica que ele fez ao conhecimento técnico, por exemplo, do Átila de só falar da lavar as mãos, agora ficou muito claro, porque veio o Drauzio endossar a necessidade de medidas públicas, de medidas políticas que interfiram na saúde, no desfecho dessa pandemia. Drauzio é um médico intelectual, Drauzio é um médico que entende do SUS, Drauzio é um médico que entende como que a política e medidas públicas, medidas de saúde pública interferem na saúde individual. Quem vem xeretear falando que nossa, essa opinião não é técnica, não entende de nada. Não entende de nada. Ou vocês ainda não se atentaram que uma pandemia, que o coronavírus não é uma doença técnica, uma doença que vai ficar dentro de um consultório fechado, que vai o médico tratar e acabou. Pessoal, uma pandemia, o coronavírus é antes de tudo uma doença política. Ou será que ontem no pronunciamento do excelentíssimo vocês não perceberam que é uma doença política? Porque ela pode se tornar 1000 vezes pior e matar muito mais com medidas políticas. Que precisa ser feito algo em relação aos pobres, à pobreza desse país, ao sustento das famílias, mas não dessa maneira que está sendo tomado. Como o Drauzio disse no vídeo de hoje, nós já estamos atrasados, não estamos fazendo nada, tem que fazer tudo a toque de caixa imediatamente. O que deve ser feito a toque de caixa não é continuar aqui só lavando as mãos, pessoal, sai da caixa. Sai da caixa, não existe só classe média que tem casa e álcool gel para passar na mão. O Brasil é um país de desigualdades sociais muito tremendas e como o Drauzio disse, nenhum país tem a quantidade, a desigualdade que nós temos enfrentando uma pandemia como essa. Pode ser que aqui seja muito pior do que em outros países. Então a gente precisa se atentar. Agora, vou trazer aqui a nota de esclarecimento sobre o pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, que a Sociedade Brasileira de Infectologia disse. Então ele diz que, aqui está escrito, vamos lá. Nesse difícil momento da pandemia em todo o mundo e no Brasil, trouxe-nos preocupação o pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ser contra o fechamento de escolas e ao se referir a essa nova doença infecciosa como um resfriadinho. Tais mensagens podem dar a falsa impressão à população que medidas de contenção social são inadequadas, que o Covid-19 é semelhante a um resfriado comum, esta sim uma doença com baixa letalidade. É também temerário dizer que há cerca de 800 mortes diárias que estão ocorrendo na Itália, realmente a maioria entre idosos, seja relacionadas apenas com o clima frio do inverno europeu. E tem assim vários médicos, não só os infectologistas, assim ficaram de cabelo em pé por causa desse pronunciamento de clima, de tantas informações que ele tirou do Void. A pandemia é grave, pois até hoje já foram registrados mais de 420 mil casos confirmados no mundo e quase 19 mil óbitos.
O Brasil está numa curva crescente de casos com transmissão comunitária do vírus e esse número de infectados está dobrando a cada 3 dias. Um detalhe aqui que nós não temos a quantidade de testes rápidos suficiente para sair testando todo mundo, como foi feito em países da Coreia, que testaram quase todo mundo lá, e a gente não tem isso, e que na realidade talvez o número aqui seja muito maior e o problema seja já mais embaixo do que a gente pensa. Concordamos com o presidente quando elogia o trabalho do ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, e sua equipe, cujas ações têm sido de grande gestor na mais grave epidemia que o Brasil já enfrentou em sua história recente. Desde o início da epidemia, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância, Anvisa, estão trabalhando em conjunto com várias sociedades médicas, científicas, em especial com a Sociedade Brasileira de Infectologia, com várias reuniões presenciais, teleconferências e trocas de informação quase que diariamente. Sim, veja, a secretaria, primeiro, esse problema era um problema da Secretaria de Doenças Infecto-Contagiosas e etc., que é comandada por um infectologista que certamente pertence à Sociedade Brasileira de Infectologia, então existia um casamento muito grande porque a pasta, a secretaria dentro desse ministério que comandava a questão de uma pandemia é a pasta que compete a informação técnica ao infectologista. Para você ver que essa nota é muito interessante, visto que se fosse no início seria um problema que só competeria a eles, infectologistas. Porém, essa etapa já passou. Eles elogiam o trabalho do Ministério da Saúde e da Anvisa, que estava ótimo lá em janeiro, em fevereiro. Mas, pessoal, não basta. Não basta. O trabalho do Ministério da Saúde, da Anvisa, não importa o que o Mandetta faça, será insuficiente, pois não é um problema mais só de saúde. É um problema, antes de tudo, político. E quanto antes nós encararmos a realidade, quanto antes os médicos tiverem a postura do Drauzio de encarar a realidade, menos mortes nós teremos. Continuando o texto aqui. Também concordamos que devemos ter enorme preocupação com o impacto socioeconômico dessa pandemia e a preocupação com os empregos e sustento das famílias. Entretanto, do ponto de vista científico e epidemiológico, o distanciamento social é fundamental para conter a disseminação do novo coronavírus quando ele atinge a fase de transmissão comunitária. Essa medida deve ser associada ao isolamento respiratório dos pacientes que apresentam doença, ao uso de equipamentos de proteção individual EPI pelos profissionais de saúde, à higienização frequente das mãos por toda a população. Essas medidas devem ser tomadas. Você percebe um pouco de distanciamento da realidade. As medidas de maior ou menor restrição social vão depender da evolução da epidemia do Brasil e nas próximas semanas poderemos ter diferentes medidas para regiões que apresentam fases distantes da sua disseminação. Quando o Covid-19 chega à fase de franca disseminação comunitária, a maior restrição social, com o fechamento do comércio e da indústria não essencial, além de não permitir aglomerações humanas, se impõe. Por isso ela está sendo tomada em países europeus desenvolvidos e nos Estados Unidos da América. Eles dão até uma chacoalhada aqui, né? Porque eu acho que eles lembraram que o Bolsonaro é capachinho do Trump. Então, ó, amigão, os Estados Unidos está fazendo isso, vamos imitar? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e todos os demais profissionais da área da saúde estão trabalhando arduamente nos hospitais, unidades de saúde em todo o país. A epidemia é dinâmica, assim como devem ser as medidas para minimizar a sua disseminação. Ficar em casa é a resposta mais adequada para a maioria das cidades brasileiras nesse momento, principalmente as mais populosas. Clóvis Arnes da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Veja, os médicos realmente estão preocupados. Não existe médico no Brasil, a não ser que ele não tenha cérebro e que não tenha se formado, que não tenha CRM, tenha sido tão processado que perdeu o CRM, que concordou com o pronunciamento do Bolsonaro ontem. Todos eles estão preocupados porque, como ele escreveu aqui, os médicos estão trabalhando arduamente, estão se expondo a um risco
Existem lugares que estão faltando EPI e você tem um louco discordando da opinião médica. Pessoal, orientação médica é orientação médica. Desde criancinha a gente já escuta: ah, tal coisa eu vou fazer, eu não vou fazer por orientação médica. É o mínimo que se espera. O mínimo que se espera é que a figura de um presidente não desrespeite a orientação médica que parte do próprio governo, do ministro da Saúde. Lógico que ele coloca aqui que a resposta mais adequada, ele coloca aqui, é o isolamento social. Veja, é o que eles podem falar pra gente, né? É o que a Sociedade Brasileira de Infectologia está falando pra gente aí, de pessoal de classe média, pros ricos, isolamento social. Não basta. Nós precisamos acordar para esse problema agora, imediatamente, como o Drauzio falou. É imediatamente. Senão as consequências serão devastadoras. É isso, pessoal. Os médicos estão reagindo e espero que começam a ter talvez uma percepção um pouco maior de como a política interfere na saúde nesse momento. E você também aí.